A história de Jekyll e Hyde é uma das mais conhecidas da língua inglesa, e poucos leitores chegam a este romance sem saber o segredo por trás da relação dos personagens título. No entanto, é importante lembrar que o romance de Stevenson não revela esse segredo até o final. Em vez disso, o livro nos apresenta o que parece ser um romance policial, começando com uma figura sinistra de origem desconhecida, um misterioso ato de violência e indícios de chantagem e escândalo secreto. Embora a cena de abertura também contenha elementos vagamente sobrenaturais, particularmente no estranho pavor que Hyde inspira, Stevenson provavelmente pretendia que seus leitores entrassem no romance acreditando que não passava de uma história de mistério. O lado estranho do romance aparece gradualmente, à medida que o trabalho de detetive de Utterson o leva à verdade aparentemente impossível. Utterson é um advogado londrino rico e respeitado, um homem reservado e talvez até chato que, no entanto, inspira um estranho carinho em quem o conhece. Apesar de sua eminente respeitabilidade, ele nunca abandona um amigo cuja reputação foi manchada ou arruinada. Utterson nutre uma estreita amizade com o Sr. Enfield, seu parente distante e também um respeitável cavalheiro londrino. Os dois parecem ter pouco em comum, e quando fazem sua caminhada semanal juntos, muitas vezes vão por uma distância considerável sem dizer nada um ao outro. No entanto, eles esperam esses passeios como um dos pontos altos da semana. Quando a história começa, Utterson e Enfield estão fazendo seu passeio regular de domingo e caminhando por uma rua particularmente próspera. Eles se deparam com um prédio abandonado, que parece fora de lugar no bairro, e Enfield relata uma história em conexão com ele. Enfield estava caminhando no mesmo bairro tarde da noite, quando testemunhou um homem encolhido e disforme bater e atropelar uma jovem. Ele colou o homem antes que ele pudesse fugir e, em seguida, o trouxe de volta para a garota, em torno da qual uma multidão furiosa havia se reunido. O homem capturado parecia tão esmagadoramente feio que a multidão imediatamente o desprezou. United, a torcida ameaçou arruinar o bom nome do feio, a menos que ele fizesse algo para fazer as pazes. O homem, vendo-se preso, comprou-os com 100 libras, que obteve ao entrar no prédio abandonado pela única porta. Curiosamente, o cheque trazia o nome de um homem muito respeitável. Além disso, e apesar das suspeitas de Enfield, revelou-se legítimo e não uma falsificação. Enfield levanta a hipótese de que o culpado feio tenha de alguma forma chantageado o homem cujo nome apareceu no cheque. Desprezando fofocas, no entanto, Enfield se recusa a revelar esse nome. Utterson então faz várias perguntas pontuais confirmando os detalhes do incidente. Enfield tenta descrever a natureza da feiura do homem misterioso, mas não consegue expressá-la, afirmando: "Nunca vi um homem de que eu não gostasse tanto, e ainda assim mal sei porquê." Ele divulga que o nome do culpado era Hyde, e, neste momento, Utterson declara que conhece o homem, e observa que agora ele pode adivinhar o nome no cheque. Mas, como os homens acabaram de discutir a virtude de cuidar do próprio negócio, eles prontamente concordam em nunca mais discutir o assunto. Utterson, motivado por sua conversa com Enfield, vai para casa estudar um testamento que ele elaborou para seu amigo íntimo Dr. Jekyll. Ele afirma que, no caso da morte ou desaparecimento de Jekyll, todos os seus bens devem ser entregues imediatamente a um Sr. Edward Hyde. Essa estranha vontade há muito tempo incomodava Utterson, mas agora que ele ouviu algo do comportamento de Hyde, ele fica mais chateado e se sente convencido de que Hyde tem algum poder peculiar sobre Jekyll. Buscando desvendar o mistério, ele faz uma visita ao Dr. Lanyon, um amigo de Jekyll. Mas Lanyon nunca ouviu falar de Hyde e ficou sem comunicação com Jekyll como resultado de uma disputa profissional. Lanyon se refere à linha de pesquisa mais recente de Jekyll como o balderda não científico. Mais tarde naquela noite, Utterson é assombrado por pesadelos em que um homem sem rosto atropela uma criança pequena e em que a mesma figura aterrorizante e sem rosto está ao lado da cama de Jekyll e ordena que ele se levante. Logo, Utterson começa a passar um tempo ao redor do prédio degradado onde Enfield viu Hyde entrar, na esperança de ter um vislumbre de Hyde. Hyde, um jovem pequeno, finalmente aparece, e Utterson se aproxima dele. Utterson se apresenta como amigo de Henry Jekyll. Hyde, mantendo a cabeça baixa, devolve seus cumprimentos. Ele pede a Hyde que lhe mostre seu rosto,
para que ele o conheça se o vir novamente. Hyde obedece, como infiel dantes dele. Utterson se sente chocado e horrorizado, mas não consegue identificar exatamente o que torna Hyde tão feio. Hyde então oferece a Utterson seu endereço, que o advogado interpreta como um sinal de que Hyde antecipa ansiosamente a morte de Jekyll e a execução de seu testamento. Após este encontro, Utterson faz uma visita a Jekyll. Neste ponto, aprendemos o que o próprio Utterson sempre soube, a saber, que o prédio degradado que Hyde frequenta é, na verdade, um laboratório anexo à casa bem cuidada de Jekyll, que fica de frente para uma rua paralela. Utterson é admitido na casa de Jekyll pelo mordomo de Jekyll, Sr. Pulley, mas Jekyll não está em casa. Pulley diz a Utterson que Hyde tem uma chave para o laboratório e que todos os servos têm ordens para obedecer Hyde. O advogado vai para casa, preocupado com o amigo. Ele assume que Hyde está chantageando Jekyll, talvez por alguns erros que Jekyll cometeu em sua juventude. 2 semanas depois, Jekyll faz um jantar bem frequentado. Utterson fica até tarde para que os 2 homens possam falar em particular. Utterson menciona a vontade, e Jekyll começa a fazer uma piada sobre isso, mas ele fica pálido quando Utterson lhe diz que ele tem aprendido algo do jovem Hyde. Jekyll explica que a situação com Hyde é excepcional e não pode ser resolvida conversando. Ele também insiste que no momento em que eu escolher, posso me livrar do Sr. Hyde. Mas Jekyll enfatiza o grande interesse que ele tem atualmente em Hyde e seu desejo de continuar a provê-lo. Ele faz Utterson prometer que cumprirá sua vontade e testamento. Cerca de 1 ano depois, a cena começa com uma empregada que, sentada à janela de madrugada, testemunha um assassinato acontecer na rua abaixo. Ela vê um homem pequeno e de aparência maligna, que ela reconhece como Mr. Hyde, encontrar um cavalheiro educado e envelhecido. Quando o cavalheiro oferece a Hyde uma saudação, Hyde de repente se volta contra ele com um pedaço de pau, espancando-o até a morte. A polícia encontra uma carta endereçada a Utterson sobre o cadáver e, consequentemente, convoca o advogado. Ele identifica o corpo como Sir Danvers Caryll, um membro popular do parlamento e um de seus clientes. Utterson ainda tem o endereço de Hyde, e ele acompanha a polícia a um conjunto de quartos localizados em uma parte pobre e maléfica da cidade. Utterson reflete sobre como é estranho que um homem que vive na miséria seja o herdeiro da fortuna de Henry Jekyll. A proprietária de aparência vilã de Hyde deixa os homens entrarem, mas o suspeito de assassino não está em casa. A polícia encontra a arma do crime e os restos queimados do talão de cheques de Hyde. Após uma visita subsequente ao banco, o inspetor de polícia descobre que Hyde ainda tem uma conta lá. O oficial assume que só precisa esperar Hyde ir e sacar dinheiro. Nos dias e semanas que se seguem, no entanto, nenhum sinal de Hyde aparece. Ele não tem família, não tem amigos, e aqueles que o viram são incapazes de dar descrições precisas, diferir em detalhes e concordar apenas com o aspecto maligno de sua aparência. Utterson chama Jekyll, que ele encontra em seu laboratório parecendo mortalmente doente. Jekyll febrilmente afirma que Hyde partiu e que seu relacionamento terminou. Ele também garante a Utterson que a polícia nunca encontrará o homem. Jekyll então mostra a Utterson uma carta e pergunta o que ele deve fazer com ela, já que ele teme que isso possa prejudicar sua reputação se ele a entregar à polícia. A carta é de Hyde, garantindo a Jekyll que ele tem meios de escapar, que Jekyll não deve se preocupar com ele, e que ele se considera indigno da grande generosidade de Jekyll. Utterson pergunta se Hyde ditou os termos do testamento de Jekyll, especialmente sua insistência para que Hyde herdasse no caso do desaparecimento de Jekyll. Jekyll responde afirmativamente, e Utterson diz a seu amigo que Hyde provavelmente pretendia assassiná-lo e que ele teve uma fuga próxima. Ele pega a carta e vai embora. Ao sair, Utterson encontra Pulley, o mordomo, e pede que ele descreva o homem que entregou a carta. Pulley, surpreso, afirma não ter conhecimento de nenhuma carta sendo entregue além do correio habitual. Naquela noite, bebendo, Utterson consulta seu funcionário de confiança, Mr. Guest, que é um especialista em caligrafia. Guest compara a carta de Hyde com alguns dos escritos do próprio Jekyll e sugere que a mesma mão escreveu ambos. O roteiro de Hyde apenas se inclina na direção oposta, como se fosse para fins de ocultação.
O Terson reage com alarme ao pensar que Jekyll iria forjar uma carta para um assassino. Com o passar do tempo, sem nenhum sinal do reaparecimento de Hyde, Jekyll se torna mais saudável e sociável, dedicando-se à caridade. Para o Terson, parece que a remoção da influência maligna de Hyde teve um efeito tremendamente positivo em Jekyll. Depois de 2 meses desse estilo de vida plácido, Jekyll realiza um jantar, que tanto Terson quanto Lanyon participam, e os 3 conversam juntos como velhos amigos. Mas alguns dias depois, quando Terson chama Jekyll, Pully relata que seu mestre não está recebendo visitas. Esse cenário se repete por uma semana, então o Terson vai visitar Lanyon, na esperança de descobrir por que Jekyll recusou qualquer empresa. Ele encontra Lanyon com a saúde muito debilitada, pálido e doente, com um olhar assustado em seus olhos. Lanyon explica que teve um grande choque e espera morrer em algumas semanas. Tem sido agradável, diz. Eu gostei, senhor, eu gostava disso. Em seguida, ele acrescenta, às vezes acho que se soubéssemos tudo, deveríamos estar mais felizes em fugir. Quando o Terson menciona que Jekyll também parece doente, Lanyon violentamente exige que eles falem de qualquer coisa menos Jekyll. Ele promete que, após sua morte, o Terson pode aprender a verdade sobre tudo, mas por enquanto ele não vai discuti-lo. Depois, em casa, o Terson escreve para Jekyll, falando sobre ser afastado da casa de Jekyll e perguntando sobre o que causou o rompimento entre ele e Lanyon. Logo a resposta por escrito de Jekyll chega, explicando que, enquanto ele ainda cuida de Lanyon, ele entende por que o médico diz que eles não devem se encontrar. Quanto ao próprio Jekyll, ele promete seu afeto contínuo por o Terson, mas acrescenta que a partir de agora ele manterá uma reclusão estrita, não vendo ninguém. Ele diz que está sofrendo uma punição que não sabe nomear. Lanyon morre algumas semanas depois, cumprindo sua profecia. Após o funeral, o Terson tira de seu cofre uma carta que Lanyon queria que ele lesse depois de morrer. Lá dentro, o Terson encontra apenas outro envelope, marcado para permanecer lacrado até que Jekyll também tenha morrido. Por princípio profissional, o Terson supera sua curiosidade e guarda o envelope para guardar. Com o passar das semanas, ele chama Jekyll com cada vez menos frequência, e o mordomo continua a recusar-lhe a entrada. No domingo seguinte, o Terson e Enfield estão dando seu passeio regular. Passando pela porta onde Enfield uma vez viu Hyde entrar para recuperar o cheque de Jekyll, Enfield comenta sobre o caso de assassinato. Ele observa que a história que começou com o atropelamento chegou ao fim, já que Londres nunca mais verá Mr. Hyde. Enfield menciona que nas semanas seguintes ele descobriu que o laboratório degradado que eles passam está fisicamente conectado à casa de Jekyll, e ambos param para espiar as janelas da casa, com o Terson observando sua preocupação com a saúde de Jekyll. Para sua surpresa, os 2 homens encontram Jekyll na janela, aproveitando o ar fresco. Jekyll reclama que se sente muito baixo, e o Terson sugere que ele se junte a eles para uma caminhada, para ajudar sua circulação. Jekyll se recusa, dizendo que não pode sair. Então, assim que eles retomam a conversa educada, um olhar de terror toma conta de seu rosto, e ele rapidamente fecha a janela e desaparece. O Terson e Enfield partem em silêncio chocado. O mordomo de Jekyll, Pully, visita o Terson uma noite depois do jantar. Profundamente agitado, ele diz apenas que acredita que houve alguma brincadeira suja em relação ao Dr. Jekyll. Ele rapidamente traz o Terson para a residência de seu mestre. A noite é escura e ventosa, e as ruas estão desertas, dando ao Terson uma premonição de desastre. Quando ele chega à casa de Jekyll, ele encontra os servos reunidos com medo no salão principal. Pully leva o Terson até a porta do laboratório de Jekyll e liga para dentro, dizendo que o Terson veio para uma visita. Uma voz estranha responde, não soando nada parecida com a de Jekyll. O dono da voz diz a Pully que ele não pode receber visitas. Pully e o Terson retiram-se para a cozinha, onde Pully insiste que a voz que ouviram emanando do laboratório não pertence ao seu mestre. O Terson se pergunta por que o assassino permaneceria no laboratório se ele tivesse acabado de matar Jekyll e não simplesmente fugir.
Puli descreve como a voz misteriosa o enviou inconstantes recados para os químicos. O homem no laboratório parece desesperado por algum ingrediente que nenhuma farmácia em Londres vende. Utterson, ainda esperançoso, pergunta se as notas que Puli recebeu estão na mão do médico, mas Puli então revela que viu a pessoa dentro do laboratório, quando ele saiu brevemente para procurar algo, e que o homem não se parecia em nada com Jekyll. Utterson sugere que Jekyll pode ter alguma doença que muda sua voz e deforma suas feições, tornando-as irreconhecíveis, mas Puli declara que a pessoa que ele viu era menor do que seu mestre, que parecia, na verdade, como ninguém menos que Mr. Hyde. Ouvindo as palavras de Puli, Utterson resolve que ele e Puli devem invadir o laboratório. Ele envia 2 criados ao redor do bloco da outra porta do laboratório, aquela que Enfield vê Hyde usando no início do romance. Então, armados com uma lareira e um machado, Utterson e Puli retornam à porta interna. Utterson liga para dentro, exigindo admissão. A voz implora para que Utterson tenha misericórdia e o deixe em paz. O advogado, no entanto, reconhece a voz como sendo de Hyde e ordena que Puli quebre a porta. Uma vez lá dentro, os homens encontram o corpo de Hyde caído no chão, com um frasco esmagado na mão. Ele parece ter se envenenado. Utterson observa que Hyde está usando um terno que pertence a Jekyll e que é muito grande para ele. Os homens vasculham todo o laboratório, bem como o teatro do cirurgião abaixo e as outras salas do prédio, mas não encontram nenhum vestígio de Jekyll nem um cadáver. Eles observam um grande espelho e acham estranho encontrar tal item em um laboratório científico. Então, na mesa de negócios de Jekyll, eles encontram um grande envelope endereçado ao Utterson que contém 3 itens. O primeiro é um testamento, muito parecido com o anterior, exceto que substitui o nome de Hyde pelo de Utterson. A segunda é uma nota para Utterson, com a data atual. Com base nessa evidência, Utterson supõe que Jekyll ainda está vivo, e ele se pergunta se Hyde realmente morreu por suicídio ou se Jekyll o matou. Esta nota instrui Utterson a ir para casa imediatamente e ler a carta que Lanyon lhe deu mais cedo. Ele acrescenta que, se quiser aprender mais, Utterson pode ler a confissão de seu amigo digno e infeliz, Henry Jekyll. Utterson pega o terceiro item do envelope, um pacote lacrado, e promete a Puli que voltará naquela noite e enviará para a polícia. Ele então volta ao seu escritório para ler a carta de Lanyon e o conteúdo do pacote lacrado. Este capítulo constitui uma transcrição palavra por palavra da carta que Lanyon pretende que Utterson abra após as mortes de Lanyon e Jekyll. Lanyon escreve que após o último jantar de Jekyll, ele recebeu uma estranha carta de Jekyll. A carta pedia a Lanyon que fosse à casa de Jekyll e, com a ajuda de Puli, invadisse a sala superior, ou o gabinete, do laboratório de Jekyll. A carta instruiu Lanyon a retirar uma gaveta específica e todo o seu conteúdo do laboratório, voltar com essa gaveta para sua própria casa e esperar por um homem que viesse reivindicá-la precisamente à meia-noite. A carta parecia a Lanyon ter sido escrita em clima de desespero. Ele não ofereceu nenhuma explicação para as ordens que deu, mas prometeu a Lanyon que, se ele fizesse o que queria, logo entenderia tudo. Lanyon foi até a casa de Jekyll, onde Puli e um serralheiro o conheceram. O serralheiro invadiu o laboratório e Lanyon voltou para casa com a gaveta. Dentro da gaveta, Lanyon encontrou vários frascos, um contendo o que parecia ser sal e outro contendo um líquido vermelho peculiar. A gaveta também continha um caderno registrando o que pareciam ser anos de experimentos, com pequenas anotações como o duplo ou o fracasso total, espalhadas em meio a uma longa lista de datas. No entanto, os cadernos não ofereciam pistas sobre o que os experimentos envolviam. Lanyon esperou por seu visitante, cada vez mais certo de que Jekyll deveria ser louco. Como prometido, ao toque da meia-noite, apareceu um homem pequeno, de aparência maligna, vestido com roupas grandes demais para ele. Era, claro, o Sr. Hyde, mas Lanyon, nunca tendo visto o homem antes, não o reconheceu. Hyde parecia nervoso e animado. Evitou conversas educadas, interessado apenas no conteúdo da gaveta. Lanyon o direcionou para ele, e Hyde então pediu um copo graduado.
Nele, ele misturou os ingredientes da gaveta para formar um líquido roxo, que depois ficou verde. Hyde fez uma pausa e perguntou a Lanyon se ele deveria sair e levar o copo com ele, ou se ele deveria ficar e beber na frente de Lanyon, permitindo que o médico testemunhasse algo que ele alegou que iria atordoar a incredulidade de Satanás. Lanyon, irritado, declarou que já havia se envolvido tanto no assunto que queria ver o fim dele. Tomando o copo, Hyde disse a Lanyon que seu ceticismo em relação à medicina transcendental agora seria refutado. Diante dos olhos de Lanyon, o homem deformado bebeu o copo em um gole e depois pareceu inchar, seu corpo se expandindo, seu rosto derretendo e mudando, até que, chocantemente, Hyde se foi e o Dr. Jekyll ficou em seu lugar. Lanyon termina sua carta, afirmando que o que Jekyll lhe disse depois é chocante demais para repetir e que o horror do evento destruiu tanto sua constituição que ele logo morrerá. Este capítulo oferece uma transcrição da carta que Jekyll deixa para Utterson no laboratório. Jekyll escreve que, após seu nascimento, ele possuía uma grande herança, um corpo saudável e uma natureza trabalhadora e decente. Seu idealismo lhe permitiu manter uma seriedade respeitável em público, enquanto escondia seu lado mais frívolo e indecente. Quando estava totalmente crescido, ele se viu levando uma vida dupla, na qual seu lado melhor constantemente sentia culpa pelas transgressões de seu lado mais sombrio. Quando seus interesses científicos levaram a estudos místicos sobre a natureza dividida do homem, ele esperava encontrar alguma solução para sua própria natureza dividida. Jekyll insiste que o homem não é verdadeiramente um, mas verdadeiramente dois, e registra como sonhava em separar as naturezas boa e má. Jekyll relata que, depois de muita pesquisa, ele finalmente encontrou uma solução química que poderia servir aos seus propósitos. Comprando uma grande quantidade de sal como último ingrediente, ele tomou a poção com a consciência de que estava arriscando sua vida, mas permaneceu movido pela esperança de fazer uma grande descoberta. No início, ele sentiu dores e náuseas incríveis. Mas, à medida que esses sintomas diminuíam, ele se sentia vigoroso e cheio de imprudência e sensualidade. Ele havia se tornado o encolhido e deformado Mr. Hyde. Ele levanta a hipótese de que a pequena estatura de Hyde se devia ao fato de que essa persona representava apenas seu lado mau, que até então havia sido reprimido. Ao se olhar pela primeira vez em um espelho após a transformação, Jekyll Turner Hyde não ficou revoltado com sua nova forma, em vez disso, experimentou um salto de acolhimento. Ele passou a se deliciar em viver como Hyde. Jekyll estava se tornando velho demais para agir de acordo com seus impulsos mais embaraçosos, mas Hyde era um homem mais jovem, a personificação do lado maligno que surgiu vários anos após o nascimento de Jekyll. Transformar-se em Hyde tornou-se uma saída bem-vinda para as paixões de Jekyll. Jekyll mobiliou uma casa e criou uma conta bancária para seu alter ego, Hyde, que logo afundou em completa degradação. Mas cada vez que ele se transformava de volta em Jekyll, ele não sentia culpa pelas façanhas sombrias de Hyde, embora ele tentasse corrigir quaisquer erros que tivessem sido feitos. Foi só 2 meses antes do assassinato de Caryll que Jekyll encontrou motivos para preocupação. Enquanto dormia uma noite, ele involuntariamente se transformou em Hyde, sem a ajuda da poção, e acordou no corpo de sua metade mais escura. Este incidente o convenceu de que ele deve cessar com suas transformações ou correr o risco de ficar preso na forma de Hyde para sempre. Mas depois de 2 meses como Jekyll, ele cedeu e tomou a poção novamente. Hyde, há tanto tempo reprimido, emergiu selvagem e vingativamente selvagem, e foi nesse clima que ele espancou Caryll até a morte, deliciando-se com o crime. Hyde não mostrou remorso pelo assassinato, mas Jekyll se ajoelhou e orou a Deus pedindo perdão antes mesmo de sua transformação de volta ser completa. A natureza horripilante do assassinato convenceu Jekyll a nunca mais se transformar, e foi durante os meses subsequentes que Utterson e outros comentaram que Jekyll parecia ter tido um peso levantado de seus ombros, e que tudo parecia bem com ele. Eventualmente, porém, Jekyll se cansou da virtude constante e satisfez alguns de seus desejos mais sombrios, em sua própria pessoa, não na de Hyde. Mas esse mergulho na escuridão provou ser suficiente para causar outra transformação espontânea em Hyde, que ocorreu um dia quando Jekyll estava sentado em um parque, longe de casa. Como Hyde, ele imediatamente se sentiu corajoso e poderoso,
mas também sabia que a polícia iria prendê-lo por seu assassinato de Cario. Ele não podia nem voltar para seus quartos para pegar suas poções sem um grande risco de ser capturado. Foi então que ele mandou avisar Lannion para invadir seu laboratório e pegar suas poções para ele. Depois daquela noite, ele teve que tomar uma dose dupla da poção a cada 6 horas para evitar a transformação espontânea em Hyde. Assim que a droga começava a se desgastar, o processo de transformação começava. Foi um desses feitiços que o atingiu quando ele falou com Enfield e Utterson pela janela, forçando-o a se retirar. Em suas últimas horas desesperadas, Hyde ficou mais forte à medida que Jekyll ficou mais fraco. Além disso, o sal necessário para a poção começou a acabar. Jekyll encomendou mais, apenas para descobrir que o mineral não tinha o mesmo efeito. Ele percebeu que o sal original deve ter contido uma impureza que fez a poção funcionar. Jekyll então antecipou a rápida aproximação do momento em que ele deve se tornar Hyde permanentemente. Assim, ele usou a última da poção para ganhar tempo para compor esta carta final. Jekyll escreve que não sabe se, diante da descoberta, Hyde se matará ou será preso e enforcado, mas ele sabe que, quando Utterson ler esta carta, Henry Jekyll não existirá mais.